aí algumas fotos para vocês conhecerem o essencial da minha vida, né? Que é meu filho, meu marido, e a gente tem um cachorro também, não é tão essencial assim, mas ele faz parte da família, né? Um dia ele vai embora mais cedo que a gente, mas ele faz parte também. Thor é o nome, faz jus porque come algumas coisinhas, algumas plantinhas, sofá, esse tipo de coisa, né? Amizade, amigos é sempre muito bom, acho que faz parte da essência da vida da gente também. A fé é o que nos leva a acreditar que tudo é possível, né? Que a gente consegue fazer. E se a gente quiser ter fé, a gente vai longe, né? Aquela plantinha lá é o conhecimento. Eu acho que a gente sempre tem que buscar o conhecimento. E para isso a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa, como a planta precisa de água, de nutrientes, nós precisamos de leitura, nós precisamos de networking, nós precisamos de estar nos lugares, participar de eventos, ir até buscar bancos escolares novamente, ou cursos de especialização. É isso que vai fazer a gente evoluir, né? Da mesma forma que todos estamos aqui para aprender alguma coisa. Isso é a essência da vida daqueles que querem se desenvolver, né? Viagens, eu sou louca, adoro viajar, pena que não faço tanto quanto desejo, né? E comer bem, né? Comer bem também faz parte da vida. Que delícia é no restaurante não pensar na conta, mas comer bem, né? É muito bom. E ação. Ação é o que nos move. Não adianta a gente querer. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se a gente não praticar, não dar o primeiro passo para a gente conquistar, as coisas não vão acontecer. Depende da gente, unicamente da gente, né? E a ação, é o movimento, é participar. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, tá? Bom, eu venho falar para vocês aqui um pouquinho sobre contratos. E o Renato pediu para eu focar um pouquinho contratos de fornecedores, contratos relacionados a compras, né? Eu vou falar de uma maneira geral com algumas dicas para compras. Por quê? Porque o contrato, gente, ele sempre vai ter a estrutura básica dele, né? Existem algumas cláusulas essenciais que todos os contratos precisam ter. E se a gente tiver essas cláusulas, todas as outras, e o contrato vai ser um contrato válido, vai ser um contrato possível de ser executado. Então eu vou falar um pouquinho da parte das cláusulas mais essenciais, porque senão a gente teria que ficar muito tempo aqui para conversar sobre tudo que tem dentro de contratos. E por que eu trouxe essa palavra, né? Estratégia? Porque eu já ouvi palestra do Renato e eu concordo plenamente com ele que hoje o mundo ele está globalizado, né? Então, compras não tá indo, cadê a palavra? Agora foi. Compras não é mais um departamento da empresa que faz a compra, que vai adquirir um serviço, vai adquirir um produto. Não. Hoje, todos os departamentos das empresas, elas estão num mundo globalizado. E a gente precisa entender do negócio da empresa, né? O RH precisa entender do negócio da empresa. Compras precisa entender do negócio, o jurídico precisa entender do negócio, né? O departamento que vai fazer um inventário precisa entender do negócio. Por quê? Porque quando a gente entende do negócio da empresa, a gente sabe por que eu estou fazendo aquela atividade, onde aquela minha atividade vai atingir a empresa e como eu estou agregando valor ao negócio da empresa. Essa é a importância da gente saber o que a gente está fazendo e dar importância à atividade que a gente desenvolve dentro da empresa. Se você fizer uma má gestão de compras, isso vai refletir na empresa inteira, vai refletir lá na hora que vai falar de budget, vai refletir na reunião da diretoria, porque ou estava, por exemplo, esperando que a linha de montagem recebesse uma mercadoria, a mercadoria não chegou, não foi entregue no prazo que tinha que ser entregue, ou esqueceu de comprar, acabou a mercadoria, né? Ou veio de forma errada, né? Tá tudo muito misturado, né? Então, essa questão
questão da gente estar no mundo globalizado é a questão da gente entender do negócio e não só daquela atividade que a gente está fazendo. Porque toda atividade da empresa reflete em algum ponto econômico, moral, psicológico, às vezes, dentro de uma linha de montagem com trabalhadores, reflete na produção, reflete na rentabilidade da empresa. Então, essa é a visão que eu quero deixar como uma dica. Sempre pensem o que eu faço, o que representa isso que eu faço na empresa, eu entendo do que eu faço, o que eu faço é importante. Tenho certeza disso, para a empresa. Voltando agora um pouquinho na parte de contratação de compras, né, de serviços. Você que é um comprador da empresa, se você é um comprador, aliás, aqui, quem é advogado aqui? Para eu saber de jeito. E quem é comprador aqui? Bastante. Se você é um comprador, você precisa, acho que o Renato já falou isso na orelha de vocês, você precisa entender de quem você está comprando. Você precisa entender que produto que você está comprando, que serviço que você está comprando e principalmente de quem. Quem é aquela pessoa? A parte de privacidade de dados eu deixo depois para a doutora Ana, tá? Mas vocês precisam entender do negócio e entender de quem. Por que é importante? Porque a sua empresa está linkada com quem está prestando serviço para você. A sua empresa está linkada com quem te fornece o produto. Se aquela empresa que está fornecendo produto para você, ela não é uma empresa que está legalizada, ela não é uma empresa que cumpre normas, ela não é uma empresa que tenha produtos de qualidade, isso vai refletir na sua empresa, onde você está trabalhando. Né? E como a gente vê isso? Através dos contratos a gente consegue também identificar. Mas o primeiro processo é o processo de conhecimento de com quem que você vai negociar, com quem que você está chamando para fazer parte da sua empresa. Porque existe esse link. Não existe contratos de que não há responsabilidades. Não existe. Todos os contratos geram responsabilidades e obrigações. E se elas não forem cumpridas, ou se você não tomou o cuidado devido, né, de quem você está contratando, você pode responder por ele. Você pode, inclusive, se você contratou uma pessoa que não tem condição de pagar os funcionários dela, ou de recolhimento de impostos, você pode ser chamado. Se essa pessoa presta serviço para você, provavelmente se esse funcionário for demitido e não receber as verbas dele, ele vai poder chamar você em algumas situações para você responder esse processo também, e isso ninguém quer, né? Então a gente precisa entender, primeiro ponto, antes de elaborar contrato, porque tem contrato também que é tácito, depois eu vou falar com vocês, mas antes disso, o principal é vocês conhecerem com quem que vocês vão negociar. Esse é o ponto-chave, tá? E tem como hoje em dia a gente conhecer, né? É muito fácil a gente conhecer alguém hoje, buscar informações, né? Às vezes até com outros parceiros que temos, né? É muito fácil hoje, através de todas as ferramentas aí da internet que a gente tem hoje. Bom, efetivamente entrando na parte de contratos, o primeiro ponto, né? Entender o que se deseja e qual que é o objeto do contrato. Aqui eu já falei um pouquinho para vocês, entender com quem que você vai contratar. E agora aqui você precisa entender muito bem aquilo que você vai querer, o que você quer comprar com aquele contrato, o que você quer atingir, qual que é o objeto dele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação das partes, os considerandos, algumas cláusulas aí essenciais também, vamos chegar aí na rescisão. O objeto e parte dos contratos, vamos lá. Onde que está escrito, né? Onde que a gente tem a legislação de contratos? Onde que a gente fala sobre contratos? Esse livro aqui é um livro, vocês estão vendo, ele é bem grande porque ele tem uma coletânea de leis, não é só a lei sobre contrato que está aqui, por isso que ele é grandão assim. Mas ele tem aqui dentro o Código Civil.
E o Código Civil é aquele que regula as relações, na verdade ele regula contratos. Existem alguns outros códigos, como o Código de Defesa do Consumidor, que também regula contratos específicos para consumidores. Acredito aqui que a gente está voltado mais no ramo empresarial. A gente tem o Código Civil no artigo 421, ele vai estar falando sobre contratos de forma geral. Essa é a Lei 10.406, que é exatamente o Código Civil que a gente coloca como CC aí, para quem é advogado sabe, o pessoal vai explicar para quem não é, tá? Aí também, nesse artigo 104, eu fui lá no 421, porque o 421 ele é específico de contratos. Mas, para o contrato ser um negócio válido, ele precisa ter isso aí, ó, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. O que eu quero dizer com isso? E por que eu quero que vocês saibam disso? Para vocês saberem na hora de elaborar o contrato, se o contrato de vocês está válido ou não. Se não tiver, se vocês estiverem vendendo cocaína, por exemplo, não está válido. Esse contrato não vai valer para lugar nenhum. Aliás, ele vai valer para outra coisa, vai incriminar vocês, né? Então, que é o que a gente fala de objeto lícito, tá? Se não tiver isso, o que acontece? Acontece uma nulidade. Por que acontece nulo? Onde é que está escrito isso? Está escrito no Código Civil. Se não estiver cumprindo o 104, o que acontece? Ele é nulo. Porque lá no 166 vai estar escrito isso. Eu não vou ler porque eu tenho dó de vocês, eu não vou ficar lendo os artigos. Tá? Isso é para advogado mesmo. Esse negocinho aqui, tem hora que ele gosta da gente, tem hora que não. Bom, primeiro item lá. Agente capaz. E essa aqui é uma parte que eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque eu acho muito importante na parte de vocês. O agente capaz é a pessoa que é capaz de assinar um contrato, de fazer uma negociação. Eu não posso fazer uma negociação, por exemplo, com menor de idade, que não teve aí uma... como é que fala? Eu perdi o nome. Emancipação, isso. Que não teve uma emancipação. Emancipar é torná-lo capaz de direitos e obrigações. Então, o menor não pode assinar um contrato. Como que a gente sabe quem que é, então, a pessoa jurídica que pode assinar um contrato? A gente tem para a pessoa jurídica o contrato social, ou o estatuto, ou uma constituição para uma microempresa. A gente tem alguns instrumentos legais, que são os instrumentos que são os possíveis de você utilizar e de você negociar. Você vai fazer uma assinatura num contrato de uma empresa. Essa empresa é JBS Limitada. Tem que ter lá no contrato social da empresa o nome dos diretores ou quem é que representa aquela empresa. Isso está no contrato social. E onde você acha o contrato social? Você pode buscar na internet, dependendo do estado. Você tem aí aqui em São Paulo, JUSESP, Minas, Rio, Paraná. Você pode buscar pela internet e saber quem é que representa aquela empresa. Aí, de repente, vem lá falando que é o João da Correia da Silva que vai assinar. Mas o João não está no contrato social da empresa. João pode assinar? Ele até pode, se ele tiver o quê? Uma procuração da empresa autorizando ele a assinar esse contrato. Porque senão esse contrato não está válido. A gente não viu lá atrás no artigo 104 que falava que agente capaz, objeto lícito, e se não tiver aquilo lá, o contrato é nulo. E se o contrato é nulo, o que acontece? Eu não posso cobrar esse contrato. Se, vamos dizer bem na linguagem, né? Se der pau, né? Como é que você vai cobrar? De quem você vai cobrar? O cara vai falar assim, ué, mas eu não assinei esse contrato, eu não me responsabilizei por isso. Você vai ter um problema. Claro que, de fato, a gente pode até buscar na justiça provar que o contrato foi feito, que existiu a entrega, se existiu já pelo menos um pouco da entrega, mas você não vai, por exemplo, poder cobrar uma multa, você não vai poder exigir cumprimentos, né? Você vai ter que rescindir. Então dá um trabalhão se a gente não fazer uma coisa muito simples, que é identificar quem assina os contratos. Isso é essencial. Todo contrato, é quando o jurídico fala, né? Cadê o contrato social?
O pessoal fica bravo com o jurídico está pedindo um contrato social. Cadê o estatuto? Cadê a procuração? É por isso que a gente pede. Porque senão o contrato, todo o trabalho que vocês fizeram inicial vai por água abaixo. Por um simples documento. Uma simples assinatura. Então por isso que é importante vocês terem o conhecimento de que isso é necessário. E por que é necessário? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que saber o motivo por quê, né? Então, um diretor pode assinar, se ele tiver no contrato social, ele assina tranquilamente. Pode ser que dentro do próprio contrato social tenha uma cláusula lá falando que, fulano de tal vai ser o administrador e ele tem poderes para assinar contratos, fazer negócios. E dentro do contrato social, quem tiver aí a vontade, curiosidade de ver, existem várias cláusulas. Às vezes existem cláusulas nos quais, às vezes não, com certeza sempre, um bom contrato vai dizer que, por exemplo, para algumas atividades só o diretor pode assinar. Nem que tenha dado procuração para outra pessoa não pode, tem que ser só ele. Normalmente para contratos assim, normais de negócios, isso não é válido, mais, por exemplo, quando ele vai vender uma propriedade da empresa, né, um ativo, aí exige um investimento que seja acima de X milhões, às vezes exige também a assinatura só dos diretores. Então, é nesse documento, no contrato social da empresa, onde vão ter todas as cláusulas, né, e obrigações de como aquela empresa vai ser gerida, quem pode assinar pela empresa, aí vai estar descrito. E é aí que a gente tem que olhar. Esse documento, ele é válido, porque ele é registrado numa junta comercial, ele tem fé pública. Então, se ali está escrito que fulano pode assinar, fulano assinando se responsabiliza pela empresa. Ou através de uma procuração. E a procuração precisa ser pública? O que quer dizer procuração pública? A procuração pública é aquela feita em cartório, né? Você vai lá no cartório, paga R$300, faz lá a procuração pública. O cartório atesta. Normalmente, a gente não faz assim para contratos, a gente faz uma procuração simples e reconhece firma, que é reconhecer que aquela assinatura de quem assinou, está lá a assinatura no cartório, o cartório reconhece firma. Importante o reconhecimento de firma em procuração. Hoje, nos processos judiciais não se exige mais, mas se houver contestação, se alguém reclamar dizendo que aquela não é a assinatura dele, pode haver algum problema. Então, é bom ter reconhecimento de firma ainda. E quando a gente tratar com pessoa física, aí são documentos, né, de pessoa física, CPF, né, RG, comprovante de endereço, né, certidão de casamento, porque às vezes a gente coloca também o contrário, porque não sabe se está casado, que tipo de união que tem, para depois poder responsabilizar também e conseguir pegar o patrimônio numa eventual ação aí de indenização. Por isso que a gente pede esses documentos. Bom, e falando de forma geral, nos contratos, hoje, já há algum tempinho, com o Código Civil, que foi alterado já há um tempo atrás, ele trouxe um pensamento diferente do que a gente tinha até um tempo atrás. Antigamente a gente não tinha a tão necessidade de olhar para os negócios de uma forma mais, vamos dizer, social, ou de uma forma mais lícita no sentido de boa fé. Hoje o contrato, a lei, ela é expressa, ela está lá escrito que todo contrato precisa ser feito com boa fé, observando a função social, né? Que é você fazer um contrato que vai trazer benefícios não só para a sua empresa, mas para a própria sociedade, né? Dentro disso, dependendo da operação que você faz, seus contratos só vão gerar, porque vocês vão gerar trabalho, vão gerar produtos, negócios, isso vocês estão cumprindo a função social de vocês. Então o contrato ele precisa cumprir essa função social. E a boa-fé? A boa-fé é o princípio do princípio. Você vai negociar, você tem que negociar de boa-fé. Se você esconder informações importantes, né, que não colocou, não falou para o seu parceiro, você não está agindo com boa-fé, você não está agindo com lealdade, com honestidade. Esse contrato vai poder ser discutível. Através do quê? Através de uma indenização. Se ele te causar um prejuízo,
por falta de alguma informação, você pode requerer para ele uma indenização por causa disso. E isso é o princípio da lealdade e da boa-fé. Então, o código, ele vem buscar não só alterações, né? Ele vem trazer para as alterações um pouco de lealdade. Tira aquele jeitinho brasileiro. Ele não quer. Ele vem trazer que a gente precisa ser leal nas coisas que a gente faz, nas atitudes que a gente faz. E os nossos contratos têm que ser assim também. Então, não adianta falar para o comprador: o meu produto é feito disso, daquilo, e de repente ele te manda uma coisa que não foi aquilo que ele negociou com você. Ah, eu não tenho nenhum processo, não tenho nada. De repente, apesar de ter isso, você também precisa buscar. Precisa verificar quando você vai lá comprar dele, você precisa ver com quem você está comprando, lembra? Com quem você está comprando. Né? Ele tem muito problema, ele tem muita reclamação, né? Isso tudo reflete de como ele está agindo no mercado. Será que ele está agindo de boa fé ou não? Né? E a forma prescrita ou não defesa em lei, né? Existem alguns contratos, contratos mesmo que precisam ter uma forma. O que é a forma prescrita? É uma forma que a própria lei diz. Esse contrato só é válido se ele for feito no cartório. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóveis. Se você já transfere o domínio da pessoa ele tem que ser feito através de uma escritura. Ele não pode ser feito. Você não faz contrato de compra e venda de imóvel particular. Você faz compromisso de compra e venda particular. Mas o documento que vai dar para você a propriedade daquele imóvel, você vai fazer lavrando uma escritura em cartório. Isso é a forma prescrita para contrato de compra e venda de imóvel. Não adianta ter só o contratinho de compromisso de compra e venda. Se você tem um documento válido, ok. Mas para você ter a propriedade, você vai precisar lavrar a escritura. Tá? É isso que fala de forma prescrita. Eu acho que tem que ser ali. Tem que ser para cá. Bom, aí eu falei para vocês também, quando a gente fala de forma prescrita, né? Existem outros contratos que não precisa. Contrato de fornecimento, contrato de compra e venda de produto, você pode fazer entre particulares. E o contrato verbal? Eu não pus por escrito, eu comprei, só falei, negociei, ele é válido? Sim, o contrato verbal, ele é válido, tá? E eu tenho como executá-lo em caso de descumprimento? Executar, você não vai ter. A palavra executar. O que você vai poder é cobrar. Porque o contrato tácito, você não tem alguns requisitos para você poder executar. Qual que é a diferença, né? O que é esse negócio de executar e cobrar? Qual é a diferença? A diferença são anos de processo. É essa a diferença. Se você tiver um contrato e esse contrato não está por escrito, esse contrato não está assinado pela pessoa que deve ser assinado, esse contrato não tem testemunhas, você não vai poder pegar esse papel, entrar na justiça e falar assim: isso aqui é um título executivo, eu já posso executar direto se houver o descumprimento dele. Eu pego e já falo para o juiz: cita a outra parte, porque ele tinha um documento comigo que ele dizia que ia me pagar assim, ele não me pagou, tal, cita para pagar em 15, em 3, dependendo do que for, você faz essa execução assim, rapidamente. Você manda o endereço, se você localizar o sujeito, você vai conseguir que um oficial de justiça vá lá citá-lo para ele pagar, ou através de correio. O que é a ação de cobrança? A ação de cobrança é diferente de execução. A ação de cobrança eu vou ter que pegar aquele papel, juntar com outros documentos. Que papel, né? Quer dizer, desculpa, né? A gente não tem, né? O contrato é verbal, a gente não tem um contrato. Mas a gente vai ter o quê? A gente vai ter outros documentos, por exemplo, um pedido, né? Entregou a mercadoria, tem aqui a entrega. Você vai ter que juntar um monte de documentos e você vai ter que provar para o juiz que aquela operação existiu
existiu, porque você não tem. E aí vai ter audiência, e aí às vezes vai ter perícia, e a perícia não é barata, e não é rápido, tá? Nós temos aí, gente, vocês não têm noção, eu tenho um contrato, na verdade eu tenho um processo que está há 6 anos, foi um acidente até, foi uma transportadora, houve um acidente com o cara da bicicleta, graças a Deus só machucou o pé, deu torção no pé. O cara foi para a perícia agora, depois de 5 anos ele foi fazer a perícia em São Paulo, para ver se o pé dele estava machucado. 5 anos. E ainda não tive a sentença. Eu não tive ainda, o juiz ainda não decidiu. Agora, durante 5 anos, o que pode ter acontecido com aquela pessoa? Pode ter tido até 10 outros acidentes. Pode ter quebrado o pé, que não tinha nada a ver com o acidente. Então, infelizmente, a gente tem um contrato escrito bonitinho, assinado por quem deve. Olha quantos anos a gente elimina de processo. Essa é a importância da gente ter um contrato que é executável. E essa é a diferença entre um contrato de cobrança, um processo de cobrança e um processo de execução. Na cobrança você vai ter que provar. Na execução você não tem que provar. Você já tem um documento que prova. É essa a diferença, tá? E ali no 107, ele dá base para a gente ter um contrato verbal, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Então, se não existe falando, olha, isso tem que ser feito assim, você pode ter um contrato verbal para esse tipo de coisa. Existe, que é o tácito também, verbal ou tácito, tá? Mesma coisa. Bom, então aqui a gente tem lá, aqueles 3 primeiros lá de cima, eles tornam, a falta deles torna o contrato nulo. E as outras coisas, embaixo, boa-fé, equilíbrio. O que é o equilíbrio? Quando você vai negociar preço, né, você tem que verificar o que quer dizer esse equilíbrio. Eu estou comprando um produto que eu estou comprando, por exemplo, em partes, vai me fornecer ao longo de um prazo, né? Conforme eu for precisando, eu vou comprando. Conforme vai acabando, eu vou fazendo a manutenção disso. Então você tem todo aí um processo, não é um contrato que você faz de compra e venda, paga o X, entrego aqui, acabou o contrato. Existem aqueles contratos que são de continuidade, que a gente fala. Nesses contratos, tanto o boa-fé quanto o equilíbrio, ele tem que estar constante. De repente aconteceu um aumento da matéria-prima exorbitante, que nenhuma das partes estavam contando com aquilo e que aquilo realmente exige uma reavaliação do contrato. É possível isso? Sim. Por quê? Porque lembra, a gente falou lá no começo, o que o código veio trazer? A gente quer o quê? A boa-fé, o equilíbrio, a honestidade, a lealdade. Se aquilo realmente está refletindo a realidade e aconteceu, as partes podem ponderar e podem rever o contrato e alterar algumas condições do contrato. Mas isso precisa ser real e também não é qualquer coisinha, né? Qualquer aumento que acontece que a gente tem que mudar o contrato, né? O contrato, ele é lei entre as partes, mas ele precisa também estar dentro, cumprindo todos esses requisitos, né? Confiança, função social e cooperação. Aí entra também a cooperação, né? Essa parte de baixo já cabe o quê? Não é que o contrato vai ser nulo se não tiver esses requisitos, mas ele pode gerar indenizações, ele pode gerar multas, ele pode gerar rescisões, até um pedido de rescisão, porque as partes não agiram dessa forma. Aqui eu vou voltar, eu vou falar, lembra lá no comecinho que a gente falou, tinha um itemzinho lá de contratos que eu falei considerandos. Eu não fiz um slide para eles, mas essa é uma das partes principais, que para mim é uma das partes principais do contrato. O que são esses considerandos? É a historinha, é o que aconteceu. Isso faz parte dessa boa-fé, da confiança, da cooperação. Então, o que é? Eu vou comprar alguma coisa de alguém, aí eu coloco assim, fulano de tal, vem as partes lá, né? Fulano de tal, contratante, contratada, né?
Aí eu coloco, considerando que. O que é esse considerando? É assim, aquilo que você fabrica, para isso, para aquilo, porque vai me trazer, agregar valor no meu negócio. E aí eu quero comprar o que o outro vende durante um determinado tempo, ou porque vocês já têm uma relação, então vocês colocam lá, já atuam, as partes já atuam durante tanto tempo, mas às vezes não vão ser vocês, vai ser o jurídico que vai fazer isso. Mas às vezes é importante vocês passarem essa informação para o jurídico, para ele poder colocar no contrato. Por que eu estou comprando dessa pessoa? Considerando que ele tem qualidade, considerando que ele apresenta no mercado um produto mais evoluído, talvez, né? Considerando que ele tem já um sistema X, né? Então, isso é os considerandos, isso é por que você está fazendo um contrato com ele e por que você está gerando essa relação de confiança, de equilíbrio, por que você escolheu ele. Isso tudo serve lá na frente, se houver algum processo, se houver alguma demanda, isso serve para o juiz ler e entender por que as partes se relacionaram. E dependendo do problema que deu, ele vai poder entender, olha, mas vocês já tinham, que parte que infringiu? Você tinha declarado aqui que o contrato, a base desse contrato foi firmado sobre esses considerandos, e você realmente descumpriu isso. Então fica cada vez mais forte a sua alegação numa defesa. Então por isso que para mim os considerandos é muito importante, principalmente numa relação onde tem muitas coisinhas, né? Às vezes a pessoa pagou uma parte de um contrato e aí você vai fazer um novo contrato com ele. Isso acontece muito em termos de confissão de dívida também, quando o cara está devendo um contrato e aí você vai refazer uma negociação para pagar o atrasado e continuar o contrato com ele de fornecimento, né? Então você usa isso no termo de confissão de dívida, né? Que também é um instrumento muito bom para transformar aquele contrato seu que não está tão válido assim, ou que não está tão seguro, ou que a assinatura não foi feita. Como é que você conserta isso? Você também, para aquele que está te devendo, né? Para aquele que está te dando trabalho, você pode chamar o cara, negociar com ele e transformar aquele documento verbal, talvez que você não tinha, num documento escrito e resolver o seu problema e pegar a assinatura de quem é devido. Então você conserta o passado e pode até continuar uma relação com a pessoa se você acredita ainda no negócio. Se ele ainda, talvez ele passou por algumas dificuldades e ele ainda pode ser o seu fornecedor tranquilamente, né? E aí você arruma o passado e começa uma nova vida. Mas aproveita na hora que você arrumar o passado para fazer os considerandos, para que se der problema na nova vida, você possa usar também esse documento que você transformou de tácito para escrito, né? Ou que tinha alguma falha aqui, você também já consertou. Então, isso também é uma forma da gente resolver algumas questões. Aqui, nossa, fica ruim, né? Não sabia que ficava ruim de ler. Esse aqui é um julgado, é uma decisão. Eu trouxe para vocês, mais para a gente exemplificar. Às vezes eu sou meio chatinha, porque eu gosto de explicar o que eu estou falando para as pessoas, para elas entenderem o que é aquilo que eu estou mostrando. Mas aqui é o Poder Judiciário lá de São Paulo, é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele tem processos lá, existem alguns processos de origem, mas normalmente é quando há um recurso, é quando vai lá para o Tribunal de Justiça. Fora os advogados aqui que estão aqui, existem as teses que são diretas lá, mas eu estou falando, nesse caso é a apelação, que é um recurso. O que é? Você teve um juiz aqui no fórum que decidiu uma ação e condenou alguém. Essa pessoa não se conformou com isso ou acha que não está certo o julgamento do juiz, ele pode recorrer. Muita gente, agora a gente tem ouvido aí falar muito de Tribunal de Justiça, de STJ, de STF, então todo mundo está um pouco ciente disso, né? E agora, um recurso, então, ele vai ser julgado por 3 juízes, que no tribunal não se chamam juízes, eles são chamados de desembargadores. Só muda o título.
Juiz é aqui de primeira instância, de segunda instância, que é o Tribunal de Justiça, a gente chama os julgadores de desembargadores. E aqui foi um julgado, 18 de setembro de 2019, por esse desembargador aí, Marcos Ramos. Ele é da 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Olha, 30ª, lá tem bastante gente. Aquele tribunal fica ali na Sé, tem o tribunal ali. O que aconteceu aqui? Esse processo aqui foi uma prestação de serviço. O que chama ementa? Ementa é o resumão do que foi decidido ali naquele processo, que eu não vou falar do processo inteiro. Foi uma prestação de serviço. Que tipo de prestação? Foi um fornecimento e uma instalação de fachada de vidro. E qual era a ação? Foi uma ação de rescisão de contrato com pleito, um pedido cumulado de indenização por danos materiais. Dano material foi econômico mesmo, um dano ali, não é um moral. Não sei se ele ainda tem a moral, mas acho que não tem não, só foi o material. Demanda de cliente em face de empresa, foi uma sentença parcial, o juiz condenou parte do pedido e parte não, e houve um recurso. E o que ele alegou lá? A ré no processo falou que o contrato foi celebrado por terceira pessoa, a qual não possuía poderes ou procuração para negociar em nome da empresa. É exatamente aquilo que eu estava falando com vocês aqui. Foi um terceiro que assinou que não tinha poder para assinar. Mas, nesse caso, o juiz entendeu que a defesa da empresa foi fraca. Ela estava falando que não queria, queria se eximir da responsabilidade de indenizar, porque assinou, só que ela estava usando para ela mesma a defesa. De falar que quem assinou não podia assinar porque não tinha poderes. Só que nesse caso houve aí também, já tinha acontecido algumas outras coisas e a pessoa que assinou estava envolvida com o dono da empresa. E aí o juiz achou que tinha um conluio, que elas trabalharam juntas para exatamente uma assina, quem não tem poder assina, para depois não se responsabilizar pelo contrato, tá? Mas aqui é um julgamento que fala exatamente de quem assina e de quem não tem procuração para isso. Existem vários tipos de contrato, né? Eu trouxe aqui um contrato de fornecimento. Ele é um contrato atípico. Por quê? Porque ele não está, se a gente pegar o código, ele não coloca lá contrato de fornecimento. Ele coloca contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de comodato, que é o empréstimo. Então, por isso que a gente fala que o contrato de fornecimento, ele se utiliza de várias cláusulas dos outros contratos para formá-lo, mas não existe um contrato, você não vai encontrar na lei contrato de fornecimento, tá? Mas ele se utiliza das cláusulas dos outros, que são as cláusulas gerais. Quanto tempo eu tenho falando, só para eu ter noção? 20? Então tem que acelerar. Bom, advogado gosta de falar, né? Nossa, mãe. Existe, portanto, no negócio a compreensão de uma prestação periódica e continuada no contrato de fornecimento. Que é um pouco assim, o que diferencia a gente falar assim, eu não posso fazer um contrato de compra e venda, por que eu tenho que fazer de fornecimento? Normalmente o de fornecimento, a diferença dele é que é uma prestação periódica e continuada. Se você vai comprar uma coisa, uma determinada coisa, para aquilo ali, aquele mês, tal, não é um contrato, você pode chamar aquilo de um contrato de compra e venda, porque você vai fornecer, você vai pagar e acabou. O fornecimento parece ele chama a atenção para uma cadeia. Não está errado, não é um termo que vai mudar ou anular o contrato. É só um termo mais específico, mas você pode usar o fornecimento para outras coisas. O contrato também de fornecimento, ele pode ser um contrato padrão, né? E aí você vem trazendo junto com ele os pedidos, por exemplo, né? Você faz um contrato e você linka nesse contrato os pedidos. Só que tem que tomar muito cuidado com isso, por causa da prova, e para você não gerar o problema de ter um monte de documento e aí o contrato padrão não vincular, começar a se afastar os
documentos que foram feitos, aí começa a fazer, faz uma nova negociação, esquece de colocar no contrato principal, e aí continua fazendo pedido, e depois o que acontece? Qual é o problema disso? O problema disso é exatamente aquilo que eu falei: execução ou cobrança. Se você não conseguir linkar os pedidos com o contrato principal, e isso não estiver claro, você pode ter um problema do juiz entender que aquele contrato não é executável. Você vai ter que fazer uma cobrança, trazer todos os pedidos. Uma outra coisa também que eu me lembro, eu trabalhei muito tempo numa empresa, gente, teve uma vez que a gente foi fazer um contrato, a gente foi cobrar um contrato, e era fornecimento, era também uma cadeia longa de 2, 3 anos de fornecimento. Para você executar, hoje em dia eu acho que a gente tem até outros meios para isso, mas na época, sabe nota fiscal? Nota fiscal não tem embaixo no canhotinho? Que a gente falava assim na época, tem que preencher o canhotinho. E ainda a gente tinha uma dificuldade maior ainda, porque quem preenchia o canhotinho não tinha procuração, às vezes, para preencher o canhotinho. Não está falando que quem recebe a mercadoria tem poder para receber a mercadoria? Aí, nossa, eu tô rindo que eu fui até cômico. Cheguei numa sala, eu acho que eu era estagiária na época. Cheguei na sala e falei assim: então, a gente está entrando com essa ação, a advogada, e a gente precisa juntar as notas fiscais e colar, gente. Era colado o canhotinho na nota fiscal, né? Então, aí a gente tinha umas 3 caixas de nota fiscal e umas 5 caixas de canhotinho. E aí a gente tinha que linkar o canhotinho com a nota fiscal, né? E aí tinha canhotinho que não estava assinado. E aí tinha canhotinho que estava com aquela assinatura assim, só Deus sabe quem foi que assinou, né? Não dá contrato de execução. Não dá. Você tem que entrar com uma ação de cobrança, demorar 5, 6, 10 anos para cobrar, né? É isso que reflete a falta da documentação correta, né? E às vezes a gente fala, isso não é importante, mas é muito importante lá na frente, né? E dentro de uma operação de fornecimento, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar prazos, a gente tem que tomar cuidado com a descrição correta daquilo que a gente está comprando, né? Da onde vem isso? Talvez a área técnica precisa lhe fornecer, né? Cadê a proposta? A proposta tem que fazer parte do contrato, porque cada um tem a sua importância. Cada pessoa dentro do departamento sabe exatamente aquilo que precisa, e a gente precisa compor. Todo mundo tem que estar em linha. É por isso que eu estou trazendo um pouco do tema jurídico para vocês, porque às vezes o jurídico é o chato do negócio, né? Que a gente fala, mas não tem, mas é preciso. Então agora quando o jurídico falar para vocês que eu quero contrato social, eu quero ver ninguém reclamando, falar assim, sim doutora, eu tenho aqui, né? Para a advogada ficar feliz com vocês. Bom, cooperam mutuamente em seu respectivo interesse. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui no contrato de fornecimento, você vai contratar alguém para te fornecer uma coisa, um produto. E às vezes, quando é contrato de fornecimento que tem a continuidade, o que você precisa dele? Você precisa da responsabilidade dele. Você está comprando algo que vai atuar diretamente na sua linha de montagem, provavelmente, né? Ou fazer parte do seu produto, você precisa daquilo, daquela peça, né? E essa empresa está se responsabilizando em fornecer isso para vocês daquela forma, naquele prazo, naquela quantidade, naquela qualidade, né? E isso tudo tem que estar sendo visto, e visto se está sendo cumprido. E o contrato tem lá nas obrigações do contrato, isso tem que estar lá, ele tem que cumprir na forma, no prazo, na quantidade. Quais são as responsabilidades? E se ele não cumprir? Multa. Às vezes só a multa não resolve para você. Você vai dar uma multa nele, ele paga a multa e continua, e aí? E o seu problema continua. Então, às vezes, você precisa olhar para o contrato e verificar na negociação o que mais me importa. O valor da multa? Não, ele tem que me atender, ele tem que resolver o meu problema durante tal tempo. Se ele não atender, eu vou contratar um terceiro e ele vai pagar
o retrabalho desse terceiro. E é ele que vai ter que retirar essas mercadorias sob conta própria, porque se ele já te entregou e entregou errado. Então, os contratos, eles precisam serem vistos na forma da prática. O contrato, ele é muito individual. Tem coisa que você precisa pensar muito para fazer. Contratos de fornecimento de longo prazo e com continuidade, eles são essenciais para as empresas, essenciais até na vida da empresa. Então, a responsabilidade do seu parceiro, ele tem que ser parceiro, ele tem que entender isso. E você vai pagar um preço justo, porque o barato às vezes sai caro. Vocês que são compradores, vocês sabem muito bem que a gente não pode só olhar preço. Não é só isso que interessa, principalmente num grande contrato, num contrato de continuidade. O que mais interessa é quem é o meu parceiro. Ele tem condição de me suprir se tiver um problema? Se ele fizer entregar errado, ele tem condição de refazer? Em quanto tempo? Eu tenho estoque para suportar? Então, tá vendo como o compras, o jurídico, o estoque, tá todo mundo junto, é um projeto, né? Quando se trata de um contrato grande, ele é um projeto, ele não é só um contrato, né? Eu já falei em algumas cláusulas aqui para vocês, né? Mas só por cima, o contrato tem que ter uma vigência, que é o prazo do contrato. Quanto tempo esse contrato, né? Falando de vigência, aí você entra também, pode rescindir antes? Pode, mas aí vocês precisam pensar, a gente vai dar, durante 12 meses, é um contrato de 24 meses, durante 12 meses não pode rescindir, se rescindir antecipadamente tem uma multa. Por que tem multa? Não quero pagar multa. Eu falei, por quê? Porque eu vou me arrumar, eu vou me estruturar para te fornecer durante tanto tempo. Aí você pega e fala, não quero mais brincar. E tudo bem? Não, não é assim. Se rescindir antes do tempo, antecipadamente, a outra parte não estava esperando essa rescisão. Às vezes você faz a negociação pensando no tempo do contrato. O preço que você deu é pelo tempo do contrato. Então o contrato precisa ter cláusulas falando sobre isso, né? Vai indenizar? Como que vai indenizar? Vai pagar, vai rescindir antecipadamente? Beleza, vai me pagar quanto de multa por isso? Alguns jurídicos colocam 20% do remanescente, do que faltaria para ele. Por quê? Para eu suportar os gastos que eu tive para fazer aquele contrato, para ter te escolhido, para ter começado com você a trabalhar. Existe toda uma estrutura administrativa que foi feita para isso, existe todo um custo para isso, de pessoa, de papel, de gente, de tempo, né? Então, isso tem que estar colocado num contrato. E também as partes podem negociar sempre, rescisão sempre pode ser negociada, mas se está escrito no contrato, você pode exigir. Se ele assinou, se ele aceitou, você pode exigir, a não ser que seja uma cláusula abusiva, juros fora do normal, uma multa fora da prática de mercado. Isso também não é para se fazer. Mas se você constrói um contrato dentro daquelas bases principais e requisitos que nós falamos lá na frente, esse contrato é para ser um contrato justo e equilibrado, né? Reajustes, normal, tem que ter reajuste, normalmente depois de 12 meses, dependendo daí do produto, né? Multas, aquilo que eu já falei um pouquinho para vocês, multa pelo descumprimento. E multa é aquela coisa, não adianta só colocar a multa. Observem e pensem no que o descumprimento gera para vocês. Só a multa basta? Às vezes não, às vezes a multa não é nada perto do que aquilo pode refletir de prejuízo, né? Então, além da multa, precisa ver a outra parte, como resolver o problema, tá? Obrigações e responsabilidades. Todos os contratos têm que ter a obrigação de entregar dentro do prazo, dentro da qualidade, tudo que foi acordado, obrigação de cumprir as normas. Se ele vai colocar gente dentro da sua empresa, é um serviço, vai colocar gente para trabalhar, essas pessoas precisam estar identificadas, essas pessoas precisam passar por um procedimento de normas, segurança, né? Às vezes precisa usar EPIs, que são de proteção. Então, tudo isso, dependendo
tem que estar descrito no contrato. É tanta coisa que eu queria falar aqui dessa parte, mas não dá para falar. Tem muita coisa, né? Principalmente com prestação de serviços de terceiros. Muito, muito mesmo, né? Até LGPD. Aliás, muito de LGPD, que eu não vou falar aqui porque nós temos uma especialista no assunto aí. Confidencialidade. Até a gente estava falando, né? Quem conversou comigo sobre confidencialidade do contrato, né? Confidencialidade é uma cláusula essencial dos contratos, né? Por quê? Existem coisas que você está contratando até porque você está fazendo aí um teste, por exemplo. Você nem sabe se isso vai para frente ou não vai, você não quer que ninguém fique sabendo. Então, eu não quero que esse contrato circule, eu não quero que meu concorrente saiba quanto eu paguei, quanto eu estou pagando, né? Quais foram as regras que eu coloquei com aquele parceiro dentro do contrato. Em todos os meus contratos tem confidencialidade. Não existe contrato sem confidencialidade. E compliance, né? Compliance a gente tem anticorrupção, é você não aceitar nem você e nem o seu parceiro. Então, por isso que você tem que colocar. Que é o quê? A gente está tratando aqui do quê? Da credibilidade da empresa. Da sua e da do outro, né? Tá dentro, não vai ter trabalho infantil, que eu acho que é uma coisa que não devia nem escrever, né? Mas existe, gente, ainda existe, né? É que a gente está numa região aqui que talvez, eu acredito, tenho fé, que não haja, mas tem muito disso ainda por aí, né? Então, compliance tá dentro das normas. Que normas? Normas da moralidade, normas de ética, né? Do bom relacionamento, da lealdade, da honestidade, voltando agora de novo no começo do contrato, boa fé. Isso tudo está linkado também com compliance. E a lei anticorrupção, né? Que é você tratar não só entre vocês particulares, mas entre os entes públicos também, né? Há licença de funcionamento, você está tratando com uma empresa e a pessoa já acabou? Não estou enxergando nadinha. Nadinha, bem de óculos, está ruim o negócio. Então, a compliance a gente estar de acordo. Todo mundo quer estar de acordo, né? Compliance é uma cláusula que todo mundo devia ter, não devia nem estar escrito também, porque devia ser da essência. Mas, infelizmente, não é a realidade, então a gente tem que ter. LGPD, que eu não vou falar agora, mas existe a necessidade agora de cláusulas específicas e existe mesmo. O assunto vai ser um assunto muito discutido, vai ser um assunto que eu quero fazer só um adendo aqui. É um assunto importantíssimo e para mim, uma oportunidade para as empresas. É uma oportunidade. Olhem por esse lado. O que essa lei vai fazer as empresas realizarem? Uma due diligence. O que é isso? Um processo de reconhecimento de todas as suas operações. Fazendo isso, quando a gente faz isso, a gente identifica problemas, a gente identifica falhas, a gente identifica coisas que a gente pode tirar desnecessárias no nosso processo. Então, entendam a LGPD como uma oportunidade. Se vocês começarem a implantar a LGPD dentro da empresa de vocês, pensando assim, vai funcionar e vai trazer um retorno muito bom para as empresas. Porque ela vai se reestruturar, ela vai passar a conhecer os seus processos de uma forma melhor, mais clara, e vai poder eliminar excessos, eliminar riscos, eliminar processos desnecessários que causam custos, né? Então isso a lei vai fazer a gente dar uma varrida na casa, ver o que tem, ver o que não precisa, ver o que vai ter que jogar fora, ver o que vai doar e colocar a casa em ordem. A LGPD vai ter esse poder, por tudo que ela traz, por todas as exigências que ela faz, mas olhem para ela como uma oportunidade, tá? Foro. Todo contrato precisa ter um local de discussão, se der algum problema, onde as partes vão negociar, né? Buscar a justiça. Então precisa ter um lugar. Normalmente pode ser tanto normalmente é onde o produto
você que está contratando, você puxa para você. Se você fez o contrato, normalmente você puxa para você o foro. Mas dependendo, às vezes, a outra parte também deseja que seja na cidade dela. A única coisa disso é que se for em outro lugar, você sabe que daí a ação que for movida tem que ser onde está escrito lá. Aí tem que pensar, se é um lugar muito longe, vai ter que mandar advogado lá, vai ter que contratar gente lá, se tiver que fazer prova, tem que ir. O foro tem que pensar nesse sentido. E também aqui as partes podem também, antes de ir para um judicial para uma demanda, pode escolher um foro arbitral, uma arbitragem. E já existem as arbitragens que vocês podem fazer. Bom, rescisão, eu falei um pouquinho de rescisão para vocês, só aqui finalizando, pode ser por descumprimento, por não pagamento. A gente tem também caso fortuito e força maior. O que é o caso fortuito e força maior? É quando a gente tem uma tempestade, quando é raro a gente ter o caso fortuito e força maior, mas às vezes acontece um incêndio, né, que adentrou dentro da empresa e acabou talvez sendo fora, mas que invadiu, pegou um estoque, e que vai influenciar dentro de contratos que vocês tinham, né? Então dá para alegar. Por que se alega isso? Isso se alega porque são excludentes de responsabilidades, ou seja, se tinha uma multa que você tinha que pagar, você não vai precisar pagar, porque não foi culpa sua, né? E nem é risco do seu negócio. Mas os casos fortuitos, eles são vistos de caso a caso. Tem juiz que julga que tem juiz que julga que não é. Uma criança, por exemplo, estava com um bambolê numa escola e o bambolê atingiu o olho e a menina ficou cega. O bambolê arrebentou, foi uma fatalidade. A escola estava falando que era uma fatalidade, mas e alegando aí o caso fortuito e força maior. O juiz entendeu que não, que a criança estava dentro da escola e houve uma negligência no atendimento, no olhar. Agora é difícil, né? Você imagina uma criança com bambolê, vai quebrar o bambolê e furar o olho. É difícil. Então, é muito caso a caso. Já tem, por exemplo, banco, se você está assaltando o banco, você está lá dentro e você for assaltada, não é caso fortuito para banco, porque o banco ele precisa ter segurança. Faz parte do negócio dele. Então não adianta alegar caso fortuito e força maior. Um data center, caiu energia. Difícil o juiz dar força maior. Você é um data center. Você precisa ter energia, você precisa ter gerador, você precisa ter. Faz parte do risco do seu negócio. Nas negociações, pensem nisso também. Tá? Só por último, é o último mesmo, tá? Contrato eletrônico, se é título executivo. Eu falei para vocês do título executivo, né? E uma coisa que o Renato falou, que ele prestou atenção na dica que eu dei, foi a dica da testemunha. Que eu me lembro, né, Renato? Eu falei para ele naquela época que se o contrato por escrito, ele não tiver com a assinatura de duas testemunhas, ele não é o título executivo, se tiver faltando a assinatura das duas testemunhas. Está assinado bonitinho pela pessoa capaz, tudo lá, objeto, cláusula, mas não tem a assinatura das duas testemunhas, os juízes não aceitavam esse contrato como título executivo. O que quer dizer? Que tem que fazer ação de cobrança, demorar 5 anos, para depois pedir para executar, né? Aí, na ação de cobrança, o juiz vai determinar que se daí você vai ter que provar, é mais fácil. Se só estiver faltando testemunha, é uma coisa que você consegue provar, mas vai ter que entrar com cobrança e não com execução. E contratos eletrônicos, né? Com assinatura eletrônica. Como que a gente faz? Porque normalmente ninguém manda assinar, testemunha assinar, não. O contrato eletrônico vai só. Tem gente que manda. É bom. Mas o que eles estão entendendo? E eles quem? O que é mais importante entender? O STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ele já julgou um contrato que foi exatamente reclamado ser título executivo ou não vou ler tudo aqui, mas ele já decidiu que sim, é válido, desde que ele seja feito por uma certificadora. E essa certificadora, que vai certificar as assinaturas, ela tem que estar legalmente instituída.
Não pode ser qualquer empresinha que fala eu vou dar a certificação. Não, ela precisa ser uma certificadora legalmente constituída. Aí eles estão entendendo que a própria certificado e através já da decisão do STJ isso já está aceito, tá? Bom, eu acho que é uma geral e foi isso que eu falei das testemunhas com o Renato, que antes não estava, a gente precisava, acho que acabou aqui. E essas foi um pouquinho jurídico, né? Mas eu acho que é muito importante os compradores terem ciência desse mundo que envolve os contratos, né? De todas essas relações, de todas essas obrigações, de todas essas peculiaridades, o cuidado com o documento, né? Isso tudo gera o quê? Agrega valor para a empresa, agrega valor lá na frente de um documento que você vai poder usar, um documento que reflete a prática, o que realmente aconteceu, né? O que foi negociado, o que foi comprado, o que foi fornecido, a forma, o prazo, a negociação de boa-fé das partes, né? Então, acho que é importante vocês terem essa noção de como que a área jurídica olha para os contratos firmados e como vocês fazem parte desse contrato quando vocês estão negociando. E na hora de negociar, pensa nessas... Lembra lá da doutora Tânia, alguma coisinha, se lembrar uma coisinha já tá bom. Tá bem? Era esse meu recadinho para vocês hoje, gente. Continuem aí, uma boa continuidade aqui no nosso dia, na nossa manhã. Obrigada. Pessoal, perguntas para a doutora Tânia? Eu fiz a minha colinha aqui. Mas vou deixar vocês primeiro. Vocês não combinaram. Por favor, né? Vamos lá. Eu já peguei uma situação de ter um contrato misto. Uma assinatura ser eletrônica e outra ser física. Pode ser validado também, ter uma validade jurídica, no caso, ele ser visto como contrato eletrônico? Essa questão no caso das testemunhas? As testemunhas que assinaram ou os contratantes? Os contratantes contratados. O eletrônico aí já não. Se for com certificadora, eu acho que não tem problema nenhum. Se for certificado certinho o outro, só te oriento assim, não faça outro dessa forma, ou faça tudo com certificação. São casos assim, pontuais, já aconteceu. Mas eu não vi nenhum julgado nesse sentido ainda. Mas pelo julgado que a gente tem, eu acredito que a gente tem a defesa de, a pessoa era do Ceará e a outra daqui. Essa aqui eu peguei a assinatura aqui e o outro assinou com assinatura eletrônica. Se tiver certificação válida, eu entendo que dá para entrar com a execução. Se o juiz louco, maluco, falar que não. Mas evite. Mais uma pergunta? Lá, vamos ter pessoal. Quer fazer mais uma aqui? Não, mas vocês... hoje até contrato por telefone tem sido validado, né? Um exemplo é os contratos de telefonia celular, que hoje você negocia por telefone, amanhã depois você quer questionar algum aspecto da prestadora e ela usa que você concordou, validou por uma simples ligação. Concordo? Esses contratos são chamados contratos de adesão. É um tipo de contrato no qual quem adere, porque todo juiz sabe que você não tem acesso às normas e pronto. LGPD, já dei um sinalzinho da nova legislação. A LGPD vai falar um pouquinho disso também. Você não tem acesso. Essa concordância, anuência que você dá, consentimento que a gente fala na LGPD, ele não existe de fato. Ele não é válido, né? Então, isso você pode discutir em juízo. O que acontece é que, às vezes, o valor é tão pequeno
e eles continuam fazendo assim, porque não, sei lá, 20% vai reclamar, os outros 80% vai aceitar. E o preço que eles já receberam pelos 80 paga a reclamação dos 20, que eles vão lá, fazem às vezes um acordo, ou não acordam, brigam até o final, demoram um tempão, dá um custo danado, às vezes tem gente que até desiste, porque cansa, né? Desiste, fala, a canseira que me dá, a paz que me tira, não vale a pena. Então, às vezes, eles se sustentam por isso. Mas, existe sim, existem cláusulas nulas, existem cláusulas abusivas, é um contrato, praticamente, é um contrato que ele só não é tácito porque ele vai ter um papel, vai ter talvez uma gravação de que você acordou, mas ele tem várias cláusulas nulas lá que você não, às vezes a pessoa não tem nem como entender o que está escrito lá, então tem como você discutir. O problema é que a maioria não discute, e é por isso que vai. Obrigado. Mais uma pergunta, pessoal? Mais uma? Vou fazer uma então. Doutora, você comentou aqui na parte, quando você falou das cláusulas de confidencialidade e de compliance. Nos nossos processos, quando a gente faz a primeira abordagem com o fornecedor, ou através da RFI, que é uma solicitação de informação, ou uma RFP, que é uma solicitação de proposta, normalmente a gente manda ou NDA, ou manda algumas regras da empresa. Esse é o melhor momento, ou deveríamos esperar, ou faz sentido a gente fazer isso neste momento, entregando algumas informações da empresa, e depois eu repito isso no contrato? Qual é a tua dica em relação a isso? Minha dica é, faça logo no começo mesmo, né? Até porque todo o código ele vem com a boa-fé e a lealdade. Coloque no considerando, lembra aqueles considerandos que eu falei? Então você pode colocar lá até que você já informou, tendo em vista que já foi, né? Que logo desde o começo as partes têm ciência das normas e procedimentos de uma e de outra, né? E só que assim, não pode ser uma coisa só eu enviei e pronto, né? Você precisa ver o que ele respondeu, ler o que ele respondeu, né? Porque senão não tem sentido. Você enviar um papel e falar, tem norma, o outro lá não vai nem ler a sua norma, vai pegar o papel como você às vezes não lê a dele. Então, isso precisa ser transformado em algo prático, em algo efetivo, né? Então, você fez um questionamento para ele, você mandou as suas normas, é até bom e dica de colocar no contrato sim, de que as partes estão cientes, foi enviado, que aceita, anui, que leu. É importantíssimo isso, porque toda a legislação está voltada para compliance, está voltada para proteção, né? E você só terá isso se você tiver acesso. Chegou um contrato para mim, para eu analisar, e aí lá estava escrito, a parte colocou lá assim, que a contratada, no caso eu era contratada, a empresa que eu presto serviço, a contratada recebeu as minhas, tem ciência e recebeu as minhas normas. Cadê? Não recebi nada. Não vi norma nenhuma. O que está escrito lá? E se responsabiliza. Eu me responsabilizar pelo que eu nem sei, só que, diferentemente da telefônica ou esse contrato, eu não vou ter o benefício de alegar que eu não conhecia, então eu não me responsabilizo. Porque a interpretação dos contratos, ela é sempre vista daquele que menos... você não pode chamar para você uma defesa daquilo que você se descumpriu e trazer isso como defesa para você. Não pode. Então, se você colocou lá que você leu a norma dele e recebeu a norma dele, você não pode alegar em defesa que você não leu ou não recebeu. Porque dentro de relação entre privados, não existe a relação de consumo. É diferente, você não é visto como um inferior, né? Ou um submisso. Não é um contrato de adesão. Você pode falar, você teve a oportunidade de falar naquele contrato, né? Então, prestem atenção. E hoje os contratos estão vindo assim. Os contratos virão em monte com a LGPD lá. Vocês comecem a estudar a LGPD, comecem a ler. A legislação traz muito processos e procedimentos, inclusive para os contratos. E obrigações,
que se vocês falarem que vão fazer e que estão fazendo, isso vai ser cobrado. Mais uma pergunta? Se não, dou-lhe uma? Quase meio. Dou-lhe duas? Muito bom. Bom, pessoal, obrigado. Doutora Tânia, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigada a E vocês. esperamos você numa próxima. Pela oportunidade. Parabéns. Até mais, Doutora Tânia. gente.